O governo de Vladimir Putin anuncia vitória no referendo sobre a anexação de algumas cidades da Ucrânia. Por essa razão, vamos acionar o nosso correspondente Luca Bassani, que chega ao vivo para trazer detalhes dessa notícia, dessa informação. Luca, ainda não há, uma confirmação oficial dessa votação, mas o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e representantes de vários outros países demonstraram desaprovação com esse resultado, não foi? Bem-vindo. Sim, Daniel, grande desaprovação. Boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. A gente acompanhou que desde o 23 de setembro acontecem esses referendos bastante polêmicos em 4 regiões da Ucrânia, as 4 regiões ao sul que fazem fronteira tanto com a Crimeia como com a Rússia, a região de Lugansk, Donetsk, Zaporídia e Kherson. Esses referendos são contestados da forma como eles estão transcorrendo. Tanto na Crimeia, em 2014, já havia indícios de fraudes eleitorais, além, é claro, de muitas pessoas sendo forçadas a votar, aquilo que eles chamam de o voto na frente de uma arma, na verdade, porque pessoas são abordadas diretamente por soldados para realizar esse voto, além, é claro, de grande parte da população ucraniana, étnica ucraniana, que compunha essas regiões, ter deixado já o país há muito tempo e não ser representante, assim, no caso da proporção demográfica do que representavam essas regiões. Por isso que o presidente Zelensky disse que não vai negociar e não vai reconhecer nenhum desses referendos, algo que foi apoiado por vários líderes ocidentais e por uma maioria expressiva de países que acredita que haja fraudes eleitorais e esses referendos não são legítimos porque foram simplesmente feitos sem a concordância do governo ucraniano, a quem pertencem essas terras por direito, pelo menos como foi reconhecido na sua fronteira original pelas Nações Unidas. A gente vê que não foi concluído ainda o processo de votação, pelo menos segundo as agências russas. Isso acontecerá até amanhã, o dia 28 de setembro, e depois demorará 5 dias para que tudo seja contabilizado antes de ser mandado para o parlamento russo, a Duma Federal, para que, assim, a Federação Russa aprove e faça o processo de anexação se tornar legal, pelo menos na visão dos russos. Aquilo que a gente vê que os resultados preliminares divulgados para a imprensa mostram que, em muitos casos, são 96%, 97%, 98% de pessoas favoráveis à anexação, algo que aumenta ainda mais os indícios sobre fraudes eleitorais, exatamente por um número tão expressivo, favorável, considerando a guerra que transcorre na Ucrânia desde 2014, na região do Donbass, e agora se intensificou ainda mais no ano de 2022. Com certeza os questionamentos devem perdurar. Agora, Luca, nesse referendo, nesse processo de votação, há uma acusação dos ucranianos contra o governo brasileiro. Que acusação é essa? Sim, os ucranianos acusaram o Brasil de mandar um observador para essas regiões durante esse processo de referendo, algo que eles acreditam que colocaria em xeque exatamente o Brasil apoiar toda a integridade territorial da Ucrânia. O Itamaraty negou as acusações, mas a Ucrânia não acusou apenas o Brasil, fez essa acusação a outros países também, Uruguai, Togo, África do Sul, Bielorrússia e Síria, dos quais dessa lista apenas a Síria e a Bielorrússia são aliados declarados da Rússia e, portanto, os demais países ficariam com uma situação diplomática difícil. O Itamaraty, como eu disse, negou e disse que vai averiguar, porque os ucranianos dizem ter o nome deste observador que estaria acompanhando todo esse processo eleitoral, de uma maneira similar ao que acontecerá no Brasil no próximo domingo, em que observadores internacionais também estarão presentes na nossa eleição. É algo que pode colocar aí alguma tensão diplomática, mas provavelmente o Itamaraty já esclareça tudo o mais rápido possível e se espera também que o Conselho de Segurança da ONU, até mesmo a Assembleia Geral da ONU, não reconheça nenhum tipo desses referendos falsos, como está sendo chamado pelo presidente Biden, pelo secretário de Estado Antony Blinken e também por outros líderes europeus, exatamente por essas dúvidas na legitimidade e exatamente o fato de muitas pessoas estarem sendo obrigadas com violência para poderem votar favoráveis à Rússia. As últimas informações sobre a crise no leste europeu com Luca Bassani, o nosso correspondente, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Obrigado, Luca. Seguimos com a análise e com a opinião. Quero começar com Fábio Piperno. Piperno, como era de se esperar, muitos questionando o processo de votação desse referendo, os eventuais resultados, e é grande a chance de ter havido e ter ocorrido aí fraudes nesse processo, né? Olha, Daniel, não existe solução fácil para isso. E o fato de terem ocorrido ou não fraudes
nem formam, digamos, o principal, né? O detalhe maior de tudo isso. É evidente que esse referendo, qualquer que seja o resultado dele, não vai ser reconhecido pela Assembleia Geral da ONU. Mas também é óbvio que isso reforça entre aquela parte da população de origem russa a percepção de que, puxa vida, olha, enfim, agora estamos de fato fazendo parte da grande mãe russa. Pelo menos é o que vai acontecer com essa parcela daquela população da região do Donbas que tem, digamos, etnia russa. Agora, isso certamente não vai reduzir, não vai diminuir os esforços ucranianos no sentido de reaver a parte do seu território que foi amputado pela Rússia, em um momento em que a Ucrânia passa a conquistar, inclusive, vitórias militares consideráveis, a partir do momento que chegaram muito mais munições, muito mais armamentos enviados por potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, que estão realmente enviando não só armas, mas também bastante dinheiro para lá. E tem uma outra variável nisso. A Rússia tem cerca de 300 bilhões de dólares em reservas cambiais congelados por bancos ocidentais. Esses bancos, pressionados inclusive por seus respectivos governos, inclusive, serão com a possibilidade de nunca mais devolver esse dinheiro para a Rússia. Esses recursos podem ser utilizados exatamente na reconstrução da Ucrânia, o que certamente vai enfraquecer ainda mais a posição do presidente Putin lá na Rússia, onde ele já enfrenta vários focos de oposição. Então, como eu venho dizendo desde o começo, essa é uma guerra que não tem uma solução simples e muito menos de curto prazo.